Olá, pessoal. Então, boa noite. Estamos começando aí mais uma reunião, nossa semanal aí de segunda-feira. Hoje, a sétima aula aí em relação ao cuidado do paciente dialítico. Então, os temas de hoje, então, infecção de acesso arteriovenoso e aneurismas e pseudoaneurismas de acessos arteriovenosos. Aí, dois temas bem interessantes para quem lida com paciente dialítico. Então, vamos começar, então, a primeira parte, a infecção do acesso. Então, o que é importante a gente lembrar? Os dois tipos de acesso, tanto o de veia quanto o de prótese, que são chamados aí de acessos arteriovenosos, eles podem ser infectados. O tratamento envolve antibióticos e controle dos focos infecciosos. O tratamento ele necessita de um reconhecimento e manejo precoce para a gente tentar prevenir complicações e sequelas, que a gente vai ver mais para frente. Então, as infecções de acessos com fístula venosa ou por enxerto é um grande problema clínico, muitas vezes levando à hospitalização e aumento de mortalidade. A gente tem que lembrar que até as fístulas por prótese abandonadas, elas que não estão sendo mais utilizadas, elas podem infectar. A incidência de infecção de fístula venosa, ela é tipicamente, mas nem sempre, inferior ao de prótese. E isso pode ser modificado por diferentes técnicas de canulação, com a canulação em casa de botão, que é essa da foto, que coloca a fístula por veia em risco maior de infecção. Então, as fístulas por veia, elas têm uma taxa média de complicação infecciosa de 0,11 a cada 1.000 dias de uso. Então, é bastante tempo, né? Mesmo assim, como tem bastante gente dialisando, acaba aparecendo. Com uma taxa de hemocultura positiva aí bem baixinha aí, de 0,08 a cada 1.000 dias, mas conforme vai aumentando o número de pessoas, elas vão aparecendo também. A fístula com prótese, então, ela tem um pouco mais alta, tem infecções relatadas aí de 1,6 até 35% dos pacientes, um número bastante alto, se for pensar, com hemoculturas positivas de 0,31 a cada 1.000 dias. Então, a gente vê aí que é uma taxa de hemocultura positiva quase 4 vezes maior que a fístula com veia. Então, em geral, a tendência é que a fístula com veia infecte menos que a fístula com prótese. Na extremidade superior, os organismos de pele são os mais comuns causadores, com Staphylo aureus e epidermides, responsáveis pela grande maioria das infecções, assim como qualquer infecção de prótese no corpo, a tendência é que esses dois causem as infecções. Na extremidade inferior, tem mais gram-negativos, mas pode ser polimicrobiana e incluir fungos, inclusive, né? O paciente dialítico, ele tem uma leve imunossupressão de base, e aí o fungo também pode se aproveitar e causar infecção dos acessos venosos e de prótese. Na hora de fazer o diagnóstico, então, o exame físico e os exames laboratoriais bem básicos de rotina, e geralmente eles são suficientes para se estabelecer. Então, a gente, a princípio, não precisa de exames maiores, é só você examinar bem, observar o acesso, é algo superficial, você consegue identificar a infecção. Por exemplo, nessa foto, a gente observa aí um acesso bem infectado, né? Mas também é razoável que o uso de imagens radiológicas, elas possam ajudar a confirmar o diagnóstico da infecção, mas o exame físico, ele é a marca registrada para avaliar. Então, ao observar a fístula, você consegue ter uma noção aí do que está acontecendo. Dentro das imagens radiológicas, a gente pode incluir o ultrassom duplex, a tomografia, o PET, scan, exames de medicina nuclear, como o índio ou até o tecnésio. E no exame físico, a gente tem que observar o quê? Eritema, sinais de ruptura da pele, secreções purulentas, ou no caso de enxerto, fístula com enxerto, a exposição do enxerto. Então, esses sinais aí são sinais graves aí para a gente considerar a infecção. Para que serve o ultrassom? Né? Então, o paciente lá está com uma infecção clinicamente, apareceu clinicamente uma infecção na fístula dele, mas é bom fazer um ultrassom porque ele confirma se a fístula está pérvia, a parede da fístula, se ela está íntegra, se existem aneurismas ou pseudoaneurismas, pode parecer boba que a gente vê isso no exame físico, mas às vezes não, às vezes o paciente tem um braço um pouco maior, você não consegue identificar se realmente ali é uma fístula normal ou se tem um aneurisma ali.
Ela documenta a presença de líquido ao redor da veia e ajuda a determinar a extensão da infecção. Só que ele tem dificuldade de saber se o líquido que está ao redor, se é um hematoma, se é um seroma ou se é um abscesso. Ele dá alguns sinais, mas ele erra muito. Então, o ultrassom, a gente só fala assim, é com líquido ao redor da fístula. Então, outros exames dificilmente são utilizados, né? E eles não são tão disponíveis, então a gente acaba não usando. Mas uma coisa interessante é essa varredura aí da medicina nuclear com o índio, ou o TecNS, ele ajuda a identificar uma infecção de uma fístula com prótese que não está funcionando, que está trombosada. Às vezes ela infecta e ela dá clínica no paciente aí, às vezes bacteremias, e é uma fístula com prótese que não está funcionando, que infectou. Sobre o tratamento, a gente precisa obter uma cultura ou de sangue ou de qualquer material que esteja disponível antes do antibiótico. Então, sempre tentar colher uma cultura do paciente antes do antibiótico. O acesso ele não tem que ser utilizado, ele tem que ser, a gente evita utilizar ele, a não ser que a infecção seja bem pequena, aí a gente pode utilizar. Se não, se tiver muito infectado, a gente já considera um catéter venoso central para usar como acesso, até que a infecção se resolva, ou se ela não for possível de se resolver, o acesso não for recuperável, até que um novo acesso arteriovenoso esteja estabelecido. Então, é o paciente com fístula infectada que a gente precisa passar um permicate, né? Então, o catéter, ele acaba entrando aí, e a gente lembra aí de todas as nossas reuniões que a gente, no fundo, odeia o catéter, então a gente tem que fazer de tudo para não passar catéter. Então, tentar não infectar a fístula. Então, é razoável, então, que um acesso arteriovenoso infectado tem um início rápido de antibióticos empíricos. A gente lembrou lá que é o Staphylo aureus epidermis, então tem que ser focado neles, mas também com amplo espectro. Às vezes o paciente é diabético, tem que considerar o que a gente espera de infecção nele, e tem que ser encaminhado aí para um vascular para a gente manejar as complicações do acesso, né? Então, às vezes, a formação de um abscesso, né? Uma fístula que está em iminência de rotura, então a gente, pela infecção, né? Então tem que ser avaliado para ver se o acesso está tranquilo. Em relação ao tratamento da fístula com veia, geralmente os antibióticos resolvem, né? Quando a infecção está localizada e não tem uma complicação maior, como um abscesso ou um sinal de rotura. Na fístula com prótese, ao contrário, geralmente o antibiótico não resolve, porque uma vez que a prótese está infectada, é quase impossível limpar a infecção. Então, a fístula com prótese tem esse problema, né? Ela infecta mais que a fístula com veia e o tratamento dela é mais difícil, não é só antibiótico que vai resolver. Em relação à duração ideal da antibioterapia, depende da extensão e do estado clínico do paciente. Por exemplo, uma infecção extensa de um acesso arteriovenoso envolvendo artéria, veia, pode precisar de um tempo prolongado de antibiótico, por exemplo, maior que 6 semanas, como se fosse uma endocardite. Então, não é aquele negócio de antibiótico por uma semana, nem antibiótico às vezes por 2 semanas, é um tempo prolongado, talvez, que vai precisar. É razoável a gente investigar e monitorar de perto complicações metastáticas da infecção, por exemplo, endocardite, abscesso, artrite séptica, em pacientes com infecção por organismos particularmente perigosos, como Staphylo aureus, bactérias gram-negativas e fungos. Então, por exemplo, um paciente com acesso em membro inferior que infectou, aí provavelmente existe uma chance grande aí de fazer uma endocardite. Então, o acesso membro inferior, aí, por isso que ele vem depois, que ele infecta mais, e quando ele infecta, ele tem complicação grave, aí, por exemplo, endocardite, bactérias gram-negativas. Investigação uso eco, ressonância, aspirada articular, dependendo da suspeita clínica. É razoável ter um acompanhamento rigoroso dos resultados da cultura, com a mudança apropriada dos antibióticos baseados na sensibilidade do organismo, com a duração do antibiótico de acordo com a extensão da infecção do acesso. Então, não é aquele negócio assim, colhe a cultura, joga lá no laboratório e esquece. Não, tem que ficar em cima, porque é importantíssimo. Essa cultura é muito importante. Então, tem que ficar em cima de forma de protocolo mesmo, de rotina, ficar checando a cultura para ver se precisa trocar o antibiótico, porque uma infecção de um acesso aí pode evoluir de uma forma catastrófica, com mortalidade, então tem que estar certo o antibiótico.
Em relação à cirurgia, é razoável que o tratamento cirúrgico específico para infecção de acessos arteriovenosos, com o uso de antibiótico, deve se basear nas circunstâncias individuais do paciente, considerando a extensão da infecção, o organismo que está agredindo e as futuras opções de acesso. Né? Não é assim, o paciente infectou, vamos ligar a fístula. Não, às vezes ele não tem mais opção, às vezes o plano dele de vida era a última fístula possível para ele, então tem que pesar tudo na hora de decidir pelo caminho cirúrgico o que vai ser feito. Então, o tratamento cirúrgico definitivo da infecção do acesso, ele requer uma cuidadosa consideração individualizada da extensão do organismo, se é fístula com veia ou com prótese, se a infecção está localizada na anastomose ou não, se a infecção é difusa, envolve artéria e veia, ou se é localizada, mais às vezes num sítio de punção. Quando tem sinais sistêmicos, calafrio, febre, bacteremias, está tendo sangramento e, o mais importante, as opções futuras de acesso para diálise. Às vezes é o único acesso possível para aquele paciente, então, às vezes, tem que lutar, tem que fazer de tudo para salvar. Então, ou ao contrário, às vezes o paciente tem um plano de vida longo, aquela fístula se perder não tem tantos problemas, então, às vezes, já liga, já drena o abscesso, já trata de forma rápida e resolve a infecção já com o catéter, né? E já pensando na próxima confecção de um novo acesso arteriovenoso. As infecções de fístula com veia de prótese podem levar, então, à erosão da pele e uma hemorragia com risco do paciente morrer pela hemorragia. Então, ressaltando a importância de um tratamento cirúrgico definitivo e oportuno conforme necessário. As opções de tratamento cirúrgico podem ser categorizadas, então, como estratégias para que a gente quer salvar o acesso ou com estratégias que a gente quer extirpar o acesso, que é acabar com o acesso. Então, quando a gente quer salvar, a gente tem que pensar em reconstrução, né? Então, às vezes, tem um segmento do acesso lá que está com problema, a gente tenta reconstruir. Às vezes é in situ, no mesmo local, coloca uma veia ali no local, ou extraanatômico, sendo que a referência anatômica é onde estava o acesso infectado. Então, às vezes, a gente desvia o fluxo da fístula, né? Põe uma ponte aí, passando por um outro local, tentando salvar a fístula. Isso é pensando em salvamento, né? Então, onde o acompanhamento da vigilância é obrigatório, porque existe o risco da infecção voltar e a ruptura da anastomose e um sangramento significativo. Então, geralmente, o sangramento grave é a anastomose, né? Então, a anastomose ela é um ponto crítico aí da fístula, e quando tem alguma complicação nela, tanto de infecção quanto de aneurisma, que a gente vai ver, vai indicar uma intervenção. A gente não espera complicar, porque quando complica, realmente é muito grave. E sobre a extirpação, então, vamos falar, a fístula venosa é só tirar a fístula, e em relação à fístula com prótese, a gente tenta tirar, tira ela inteira, às vezes está totalmente comprometida, ou a gente tira só um pedaço dela. É possível salvar uma fístula com prótese de forma subtotal. Que a gente tem que pensar no ponto-chave aí nesse aspecto? O resgate do acesso arteriovenoso, ele é possível se a infecção está localizada, se não pega ele inteiro. Uma infecção de uma fístula com prótese é possível somente se os segmentos que a gente considera que eles estão livres de infecção, eles estejam bem incorporados, o corpo fez toda aquela fibrose que acontece em torno de uma prótese, de forma que o enxerto não está solto. É possível, então, dessa forma, a gente tentar salvar esse enxerto e aí fazer uma ponte. Se o segmento, então, infectado for limitado, então a substituição do enxerto através de um campo não infectado com excisão desse segmento infectado é possível. Agora, se a infecção extensa de um acesso, principalmente de prótese, ele requer restrição total, aí não tem o que falar. Tem que fazer um tratamento da anastomose, que é muito importante. As opções potenciais, então, a gente tem angioplastia com remendo venoso, enxerto venoso, dependendo da extensão. Isso é para tratar a anastomose. Vamos falar um pouquinho de prevenção de infecção. É razoável, então, educar o paciente sobre a lavagem do braço do acesso com antisséptico para limpar a pele antes de cada canulação. A gente viu nas reuniões anteriores que a clorexidina aí, ela é a campeã nesse assunto.
então é importante a gente considerar o uso da clorexidina. É razoável a gente verificar o acesso vascular e a área ao redor dele antes de cada canulação, quanto a sinais e sintomas de infecção. Essa verificação é feita pelo paciente porque está funcionando. Se o paciente não souber a autocanulação, isso é uma realidade fora do Brasil, não é o que a gente tem aqui, então acaba sendo que o assistente lá, o profissional de saúde que está funcionando, o canulador, ele tem que ficar sempre atento a sinais de infecção. Então, estratégias preventivas, né, que a gente tem que usar em relação a esse assunto. Evitar ou limitar catéteres venosos, otimizar o uso da fístula quando apropriado, evitando acesso em membros inferiores, que a gente lembra que infecta mais, e por gram-negativos, bactérias mais graves. Evitar o uso de enxertos biológicos não autógenos em pacientes com alto risco de infecção. Lembrar de fazer a profilaxia antibiótica ao redor da cirurgia. Uma técnica estéril rigorosa na época da criação do acesso. Técnicas de canulação, as punções bem apropriadas. E o monitoramento obrigatório do acesso de rotina, com um limiar baixo para intervenção com qualquer evidência de infecção. Então, não tem que achar assim, nossa, a fístula ali tem um vermelhinho tranquilo, eu vou deixar para reavaliar o paciente daqui a 48 horas. Aí daqui a 48 horas já está aquela infecção já franca. Então, a infecção a gente não tolera no acesso. A gente precisa aí ter um limiar baixo para a intervenção. Então, lembrando, essa figura a gente usou várias vezes em relação à canulação. A escada de corda, essa da esquerda aqui, tem vários pontos de punção, a canulação por área e a casa de botão. Então, a canulação em casa de botão é associado a riscos maiores de infecção comparado com a escada de corda e tem que ser evitado. As infecções são mais prováveis, então, dos grãos positivos e mais por germes mais virulentos, como Staphylo aureus, com consequências graves metastáticas, então, como endocardite, atite séptica e abscesso. Então, a gente tenta evitar essa punção em casa de botão. A melhor de todas é a escada de corda. A de área geral, que é errática, de vários locais de punção, não é recomendada para nada. Ela degenera aí a parede da veia e acaba dando problema. Então, a gente tenta usar essa escada de corda, vai alternando os sítios de punção arteriais venosos, de modo que eles vão cicatrizando, mas a gente mantém o mesmo local. A canulação por área, ela fragiliza demais, porque ela fica com vários pontos de punção erráticos, então acaba machucando muito a veia. Muito bem. Então, acho que vai dar tempo de falar nessa mesma gravação sobre os aneurismas, que é uma outra complicação aí do acesso. Existe uma definição para aneurismas, né? Então a gente tem que pensar que a fístula, ela é uma fístula madura, ela é um aneurisma, né? Porque ela dilatou, então acaba que seria um aneurisma. Então, como que a gente define um aneurisma? Hoje em dia existe essa definição, que é quando tem mais de 18 milímetros. Por quê? Porque uma veia boa, para fístula, ela tem 6 milímetros. Então, 3 vezes o diâmetro, acaba sendo, então, a definição para aneurismas. Eles podem se desenvolver em qualquer lugar ao longo do circuito, pode ser na artéria de entrada, mas geralmente é na veia de saída. Então, a distribuição do segmento aneurismático na veia de saída tem sido usada como parte de uma classificação. Então, para a gente ter uma ideia, essa é mais para relatos e para a ciência, né? Existe uma classificação para os tipos de aneurismas, de 1, 2, 3 e 4, com as suas subdivisões. Então, a gente tem já a classificação para elas, então a gente conseguiria, por exemplo, relatar um tipo de aneurisma por algum motivo, às vezes é um caso meio diferente, então a gente faz o relato, mas tem que usar a classificação. Sobre a causa, né? Então a gente sabe que as alterações hemodinâmicas decorrentes da criação do acesso, elas levam à dilatação do vaso e ao aumento do seu diâmetro. Essas alterações, elas são exacerbadas pelas canulações, são lesões contínuas que acontecem de forma recorrente, e também pelo aumento da pressão dentro do vaso, se tiver alguma estenose, um estreitamento na saída da veia. E essas alterações acabam levando aos pseudoaneurismas e aos aneurismas. A incidência desse tipo de problema é de 5% a 60%,
nas séries clínicas, uma incidência de 0,04 a cada 1.000 pacientes dia. Então, é pequeno, mas, como a gente sabe, conforme vai passando o tempo, essas coisas começam a aparecer. Então, as 3 motivos principais, então, a estenose na saída, as canulações repetidas e alguma predisposição genética. Às vezes o paciente tem alguma alteração aí, um constituinte da parede da veia e acaba fazendo com que a veia dilate. Então, alguns pacientes têm aneurisma e só o aneurisma em si, a presença dele não contraindica o uso da fístula, né? Existem alguns cenários que o paciente não tem outro local para puncionar. Às vezes tudo é o aneurisma. Então, onde que a gente funciona nesses casos? Tem que ser na base do aneurisma. A gente nunca tem que puncionar em cima. Então, vamos ver a figura aqui. Então, a parte de cima da pele em cima do aneurisma, a gente não pulsiona. A gente tem que pulsionar do lado, porque, como a gente tem repetido daí todas essas reuniões, o túnel é importantíssimo. É importante toda a punção de vaso, seja ele para passar um introdutor, para passar uma agulha, a gente precisa fazer um túnel. O túnel, ele protege os vasos. Então, nunca pulsionar diretamente em cima, e sim considerar a punção na base ou lateral ao aneurisma. Aneurismas e pseudoaneurismas, eles podem levar, então, à erosão da pele, a infecção também faz isso, e eles também fazem. Como a hemorragia, pode causar disfunção do acesso, dor e dificuldades da canulação. Então, sobre o sangramento, né, uma complicação gravíssima dos aneurismas. A erosão da pele ou hemorragia ativa de aneurisma de um acesso a uma emergência cirúrgica, que requer reconhecimento precoce e um tratamento definitivo. O sangramento ele pode ser controlado por uma pressão direta sobre o local do sangramento, ou às vezes proximal, no fluxo de entrada, perto da anastomose. Ou às vezes pode ser, a gente coloca temporizado, que assim, na intenção de ganhar um tempo, ser feita uma sutura no local do sangramento. Pega os tecidos moles ao redor do furo e faz a sutura. A compressão do fluxo de saída do acesso distal ao sangramento tem que ser evitada. Por quê? Porque isso aumenta a pressão dentro do acesso, funciona como uma estenose e aumenta o sangramento. Os pacientes com sangramento têm que ser levados diretamente para uma sala cirúrgica por reparo cirúrgico definitivo sem atraso, mesmo que a medida temporária tenha sido bem sucedida. Então, é o paciente que fez um pontinho ali onde está sangrando na fístula, mas ele não pode ser mandado para casa. Isso aí foi temporário, tem que ser corrigido o problema. A gente vai ver como que a gente corrige, mas tem que ser corrigido o problema. Uma outra complicação do aneurisma é a trombose. Eles podem contribuir para a trombose do acesso, e a presença deles pode dificultar aí a retirada dos trombos da trombose, a trombectomia. A estratégia de tratamento para acessos trombosados com aneurisma e pseudoaneurismas devem considerar o manejo, então, de um trombo crônico que forma dentro deles e o manejo da causa da trombose, o que causou, às vezes, uma estenose. Então, tem que tirar o trombo fresco, tem que lembrar que existe trombo crônico dentro, que às vezes não vai conseguir tirar, e angioplastar ou resolver o problema da estenose. Mas o resultado de acessos trombosados, eles são inferiores quando o paciente tem aneurisma do que quando não tem. Então, a gente sabe aí que mesmo a gente se esforça, a gente às vezes não consegue salvar essa fístula. É razoável a gente verificar, então, um acesso arteriovenoso para aneurisma e pseudoaneurisma em cada sessão de diálise por prestadores de cuidados, incluindo, mas não limitado, aos técnicos, enfermeiros, nefros e coordenador de acesso. Então, toda vez que o paciente vai dialisar, tem que ser observado infecção e presença de aneurisma. Ou como está o seu aneurisma, né? Todas as sessões. Então, é importante a gente ficar atento a isso. É razoável a gente educar de forma proativa os pacientes sobre os procedimentos de emergência na ruptura de aneurisma e obter uma avaliação cirúrgica proativa quando os achados sugerirem que o aneurisma esteja em risco. O que isso quer dizer? O paciente tem que saber o que fazer se sangrar o aneurisma dele. Estou lá em casa, o aneurisma rompeu. Ele tem que saber que ele tem que pôr a mão no furo e correr para o hospital. Porque pode parecer óbvio para a gente, profissional que atua dentro dos hospitais, mas para a população em geral, eles não sabem, não. Eles têm que saber que tem que pôr o dedo. Né? Um aneurisma é considerado em risco de complicação se ele tem sintomas ou se ele rompe. Né? Então, a gente tem que considerar o tratamento com uma fístula com dor ou se está rota.
Então, é razoável obter uma avaliação cirúrgica e tratamento de emergência para complicações de aneurisma ou pseudoaneurisma de um acesso arteriovenoso com erosão, né? Às vezes não rompeu para fora, mas ficou um roxão ao redor, fez um hematomaço espontâneo ao redor do acesso. Então, tem que considerar aí um tratamento de emergência. O paciente pode morrer sangrando. Pseudoaneurisma geralmente ocorrem devido a defeitos da parede do vaso, por canulações repetidas no mesmo local e são observadas no intraoperatório a aparência de um queijo suíço. Então, a gente vê aí um queijinho, né? Então, são várias punções ao longo da vida daquele acesso. Então, algum deles, às vezes, pode aparecer aí um pseudo. Pode ter na fístula com veia, mas é muito, muito, muito mais comum na fístula com prótese, porque uma vez ali que funcionou a prótese, o furo é fechado por um material mais fraco, né? Então, a prótese ela não regenera, diferente da veia. Então, com o tempo, algum deles podem desenvolver aí os pseudoaneurismas. Então, só para lembrar a diferença, né? O pseudoaneurisma ele não tem as 3 camadas. A fístula com prótese, ela não tem camadas, né? Ela é de material sintético, então ela desenvolve pseudo. Enquanto que o aneurisma verdadeiro, ele tem as 3 camadas da parede, então ele acontece muito mais comum na fístula com veia. Então, no exame físico, existem diferenças aí para a gente saber se um aneurisma ele tem uma urgência ou não, né? Então, o que a gente vê? Vê esses 5 itens. Ele está aumentando de tamanho? Se ele está, ele precisa ser avaliado. A pele dele pode ser preensível, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Tem alguma erosão de pele em cima do aneurisma? Não, ou se tem que ser avaliado. Se quando ergue o braço, não colaba, então a gente viu isso várias vezes, a gente vai ver de novo, tem que ser avaliado. E se quando funciona o aneurisma, ele demora para parar de sangrar, lá fez diálise pelo aneurisma e não para de sangrar, ele tem que ser avaliado, né? Normalmente tem que parar logo, se não para, demora um tempinho, tem que ser avaliado por uma possível estenose. Então, só para a gente lembrar, a pele em cima de um aneurisma ela tem que ser preensível. Então, é igual essa figura, tem que conseguir pegar. Se não está pegando, é que provavelmente ele está tenso ou ele teve uma expansão aguda. Então, ele esticou a pele em cima ali. Então, alguma coisa está acontecendo nesse aneurisma e vai ter que ser avaliado, porque ele pode estar aí caminhando aí para um caminho de romper ou erodir a pele. E na outra figura, a gente vê que uma fístula normal, que ela tem que colabar quando a pessoa ergue o braço, a gravidade faz o trabalho do sangue voltar, então ela despressuriza e ela colaba. Se ela não está colabando, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo dentro dela e precisa ser avaliado também. Os exames complementares é a mesma coisa lá em relação à infecção. O Doppler, ele ajuda aí para a gente saber o que está acontecendo. Ele mede algumas coisas, informações, e quando é razoável, então, que uma presença de um aneurisma isolado, a gente faz um Doppler, está tranquilo, ele não indica cirurgia, né? Então, a pessoa tem um problema de aneurisma, no máximo que ela pode ter uma queixa estética, mas ele não indica cirurgia. A indicação de intervenção, então, todos os aneurismas e pseudoaneurismas de acesso sintomáticos têm que ser avaliados e gerenciados. O gerenciado quer dizer que provavelmente vai ter uma intervenção. Uma paciente com uma lesão de pele ou uma ulceração perto do aneurisma, ele tem que ser tratado de urgência para evitar uma hemorragia significativa. Pacientes com disfunção de fluxo de acesso arteriovenoso relacionado a aneurisma e pseudoaneurisma, trombo ou locais de canulação limitados, requerem um tratamento para manter o acesso. Lembra, a gente tem que fugir do catéter. Então, se esse aneurisma está dando problema, a gente tem que tentar salvar. É possível salvar uma fístula aneurismática. Tem técnicas para isso. Depende de saber indicar e o momento certo. Pacientes com dor ou uma desfiguração cosmética inaceitável devido ao aneurisma ou pseudoaneurisma precisam de uma avaliação de um plano de tratamento individualizado que considere os riscos associados a uma perda desse acesso. Então, o paciente fala, puxa, está muito feio, eu queria que desligasse, né? Fizesse uma ligadura desse acesso. Mas ele tem outros acessos? Né? Ele está usando esse acesso, como que é o futuro dele? Porque não é, infelizmente, tem que aceitar, às vezes, o problema estético, porque isso diz respeito mais à saúde, à vida da pessoa, então, às vezes, não tem mais acesso e ele vai para um catéter, né? Seria muito pior, se for pensar para ele, do que ter um aneurisma e idealizar para uma fístula. Então, eu vou parar aqui agora para a gente começar a segunda aula com mais tempo, tá? Eu já mando o link para vocês.